Você está num parque revelando ao seu pai que teve uma filha há 24 anos atrás. Filha essa que ele nem fazia ideia que tinha. E do nada você olha pro lado e vê um homem de uns 40 anos comendo uma garotinha. Gastronomicamente falando, é claro. É esse filme que vamos aprender a derrotar hoje. E aí galera, sou o João Vitor. E eu sou o Léo e hoje a gente vai ver como derrotar o engolidor de mulheres. Bora! O filme começa com a Jackson, uma mulher que está escrevendo um longo bilhete. A cena corta e mostra o outro protagonista do filme em sua casa, com sua esposa, e agora começa a coisa mais insuportável desse filme, os papos aleatórios que ninguém liga. Hey, where were you? I was at work? You said you'd be home at 3. No, I said 4. 3 is only 2. Meu Deus. Eu acho que o roteirista tem vontade de ser produtor de alguma série gigantesca da Netflix, e ele tem duas opções. Opção A, enviar um currículo para uma grande produtora de Hollywood com um bom roteiro, ou opção B, criar um filme de terror tosco e fazer diálogos buscando drama, mas o máximo que ele consegue são risadas de vergonha. Óbvio que ele escolhe a opção B. Pelo menos esse filme tá gerando conteúdo aqui pro canal, né? Voltando pra Jackson, vemos ela agora tentando ligar para algumas pessoas, e nem sua própria mãe atende. Mas assim, alguém ainda faz ligação? Por que não só mandaram uma mensagem no Zap Zap? Olá, Mac. King of Zap Zap. Ah, é verdade. Acho que no dia o Zuckerberg chutou os cabos sem querer e caiu, né? A cena volta pro casal de papos entediosos lá, e durante esse papo o WhatsApp volta a funcionar. E o marido recebe uma mensagem da Jackson dizendo que ele saiu há 24 anos para comprar cigarro e não voltou. Ela fala que é filha dele e pede para se encontrar num parque mais tarde. Ele calça um par de botas de pele de cobra que é mais relevante do que toda a participação de sua esposa no filme. What are you wearing? Que porra é essa, marreco? E vai encontrar com sua filha. A cena corta para o encontro no parque e Jackson conta que ele engravidou uma ex-namorada, e logo depois eles terminaram. E sua mãe nunca quis dizer nada sobre esse assunto, pois já tinham terminado. Mas Jackson sempre soube quem era o seu pai, e há 6 meses ela descobriu que moravam próximos um do outro, mas só agora que ela teve coragem de ir atrás e revelar isso tudo. No meio de todo esse papo dramático, de fundo vemos um homem abrindo a boca e engolindo uma garotinha, e logo após esse homem começa a perseguir Jackson e seu pai. Os dois saem e entram nos seus carros e fogem dali. Ligue pra polícia. Agora vem a primeira oportunidade de derrotar o filme, e eu vou começar pela mais óbvia delas, que é a seguinte: se você está em algum lugar público e vê um crime sendo cometido ao seu lado, a primeira coisa a se fazer seria ligar pra polícia, FBI, exército, sei lá. Mas seguindo, porque eles obviamente não fazem. A cena do parque se encerra com cada um saindo de carro e indo para suas casas. Na casa do pai da Jackson, logo quando ele chega, a esposa pergunta como foi no trabalho. Ele sai correndo para vomitar e o tempo avança até a noite. E os dois estão assistindo a um filme. E até agora o senhorzinho, que não parou de falar durante nenhum segundo, resolveu que dessa vez não ia dizer nada. A cena vai para Jackson e mostra o quanto a ProErd faz falta nos Estados Unidos. Pra me aprender que as drogas é a solução. Porque nunca vi um BR fumando 2 cigarros ao mesmo tempo. Enfim, ela começa a pesquisar sobre o que ela viu mais cedo, notícias sobre um homem engolindo pessoas, quando do nada ela escuta uns sons vindo da porta dela. E já como é um filme de terror, obviamente ela abre a porta e não encontra ninguém. Ela fecha a porta e se afasta, mas sabe uma coisa que ela não fez? Ela não trancou a porta. Esse é o tal do mula. Quando ela vira de costas, a porta se abre e o mesmo cara que engoliu a menina no parque entra e eles começam uma mini luta. E ela enfia um cabo de vassoura na boca dele. Ele retira, mas isso dá uma abertura para ela fugir. Use objetos relevantes. E agora a segunda oportunidade de derrotar o engolidor aparece. Ela está em casa, com vantagem de saber onde está tudo. Ela pode pegar vários objetos cortantes, como facas ou até mesmo algo de vidro, podendo quebrar nele, mas ela opta por uma vassoura e ela resolve atacar no único lugar que claramente não é normal. O cara engoliu uma pessoa, um cabinho de vassoura obviamente é irrelevante. Ela poderia ter acertado a cabeça dele, ou até mesmo apelar para um golpe baixo, mas não, ela prefere fazer um ataque de esgrima na boca do monstro. Eu não estou suportando mais. A cena corta numa das melhores transições de tela que eu já vi. Tô falando, esse diretor tá querendo mostrar todo o seu talento. Mostra Jackson chegando na casa do Sam, o seu pai, e ela conta o que acabou de acontecer no seu apartamento. Mas o pai dela é a pessoa mais lenta do mundo, enrolando claramente pra deixar a pessoa que está assistindo um pouco mais tensa. Mas sinceramente, eu fico mais tenso indo passear num bosque com a minha vovozinha. Vem, me dá a mão. Eu vou quebrar isso, mas eu vou te enfiar na cabeça, hein?
No meio de todo esse diálogo entre a Jackson e seu pai, a esposa do Sam aparece, e até agora ele ainda não havia contado nada para sua esposa do que tinha acontecido hoje. O Sam tenta enrolar sua esposa até que a Jackson conta tudo sobre ser filha dele e sobre o homem da boca de fossa. E ela tenta convencer o seu pai de que o monstro está atrás deles dois, e o melhor jeito de proteger a esposa do Sam é os dois saindo dali. Enquanto o Sam calça suas botas, a esposa dele olha pela janela e vê o engolidor se aproximando. Então a Jackson e o Sam saem de carro. Vá para perto da delegacia. Como eles ainda estão ignorando o envolvimento da polícia nisso, poderiam ir para bem perto de uma delegacia e ao avistar o boca de fossa, chamasse os policiais e dissesse que aquele cara estava perseguindo eles. Isso poderia ajudar bastante. Um ponto sobre o engolidor é que ele só se movimenta a pé e andando, ou seja, de carro só não foge quem não quer. Continuando, eles saem de carro para uma festa que está acontecendo na casa de um amigo de Jackson, o Lotus. Bem louco. Ela diz que ele é o cara para resolver isso, porque ele tem os livros místicos. Meu Deus, por que protagonista de filme de terror tem que ser tão burro? Isso me irrita! Logo quando eles chegam na festa, enquanto Lotus começa a conversar sobre o que aconteceu, e ele confirma falando que essa era a parada dele. Ele tem uma teoria sobre o que possa ser, e ele poderia ser um personagem que ajudaria de verdade, mas acho que o roteirista viu que criou um personagem muito OP, e resolveu deixar ele totalmente inútil, porque ele vê na festa um cara tentando drogar uma mulher, e ele impede isso bebendo uma bebida com essa droga. E por que ele fez isso? Porque o roteirista não teve uma ideia melhor do que fazer com esse personagem que ele acabou de mostrar, e minha paciência com esse filme já tá acabando, mas bora seguir. Isso que o Lotus fez foi tão idiota que até a Jackson percebeu e comentou. E gente, é a Jackson, não é como se fosse uma mente brilhante falando, é só a Jackson. Tá me tirando? Ela pergunta por que ele não jogou a bebida no chão. E já que ele não pode dizer que o roteiro mandou ele fazer aquilo, ele apenas entra no carro em silêncio. E só tem uma coisa a dizer. Que personagem incrível. No meio do caminho, o Lotus passa mal e a Jackson para o carro. O Sam olha pela janela e vê a menina que tinha sido engolida horas atrás. Ele vai até ela para conversar. Ela diz que seu nome é Burt e que não sabe de nada do acontecido de mais cedo. E também não consegue explicar muito bem porque está sozinha na madrugada. E antes que eles terminassem a conversa, o engolidor aparece vindo em direção a eles. Eles conseguem entrar no carro e fugir. Leve a criança para a polícia ou atropele o boca de fossa. Quando você encontra uma criança perdida à noite e ela nem sabe onde tá, o correto era levar para a polícia. O Boca poderia ser atraído até lá, aí os policiais se virariam. E outra forma bem simples, mas que talvez Jackson não conseguiria fazer, era atropelar o Boca, mas o roteiro não colabora. Eles chegam na casa do Lotus e depois de mais alguns diálogos irrelevantes, Jackson pede para o Lotus fazer o círculo mágico, mas ele não está nada bem por conta da droga que ele ingeriu. Lotus, can you make a magic circle? Então ele é colocado na cama, mas antes de capotar, mostra onde tem o livro que fala sobre o homem que engole pessoas. Mas pra falar a verdade, não dá pra chamar isso aí de livro não, porque isso aí claramente é uma apostila, que foi o que a verba do filme conseguiu fazer. Pobre é uma coisa triste. Quando Jackson volta para a cozinha, o Sam está deitado no chão desacordado e a Burt está com o rosto em cima dele. Ao perceber que Jackson chega, ela se levanta e sai correndo. Todo mundo morreu. Acabou. Logo depois o Sam acorda e aparentemente está tudo normal, até que ele sente seu pé estranho e tira as botas para ver o que tinha acontecido, e o pé dele tinha se transformado num pé de criança, no pé da Burt. Eles vão atrás dessa garotinha, e quando eles abrem a porta da garagem, o Bokuto estava lá esperando. Ele abre a boca para engoli-los. O Sam fala sobre a Burt, diz que ele a encontrou. Na hora que o monstro ouve isso, ele para e mostra que ele também entende o que falam com ele. O Sam continua falando e conta que a Burt atacou ele, transformou o pé dele e fugiu. Logo após isso, Jackson pergunta ao monstro de quem ele está atrás e se ele precisa de ajuda. Quando o Boca de Fossa escuta isso, ele se ajoelha e abre a boca. Aí você já sabe, né? Ajoelhou com uma bocona daquela, tem que rezar. Can you help us? Or do you need our help? Jackson pergunta se o Bocona quer que eles entrem. O monstro acena dizendo que sim, e adivinha, isso já foi suficiente para acreditarem e entrarem mesmo. Dentro da boca do monstro, ele diz que seu nome é Talto e que estão seguros. Jackson.
Sam, be calm. You are safe now. Explica que ele só pode conversar dessa maneira. Diz que se tivessem revelado sua existência, a missão dele estaria perdida. Só que assim, Sr. Talton, eles revelaram para o Lotus e para a esposa do Sam. Então, né? Mas enfim, ele explica que está atrás de um parasita, que está dentro da garotinha, o Rachella. Esse parasita cria clones da pessoa que ele parasita. E o objetivo é clonar todas as pessoas do mundo. E o Sam estava no processo. O Talton expulsa eles de sua boca e agora estão todos do mesmo lado. E a única coisa que o Sam e a Jackson têm que fazer é não atrapalhar. Depois dessa conversa, o Talton sai e agora está tudo bem, certo? Óbvio que não. A mulher maluca do Sam está seguindo o marido por GPS e ela se distrai tanto com o mapa que ela acaba atropelando o Talton na porta da casa do Lotus. Na moral, eu odeio o personagem dessa mulher. Tô ficando nervoso! Agora que o Talton morreu, a missão de acabar com a Burt fica com Sam e Jackson. Eles colocam o ex-monstro na casa do Lotus e deixam uma mensagem avisando ele sobre o que aconteceu. Os três entram no carro e vão em busca da Burt, pois o pé do Sam agora virou uma espécie de um sensor. Eles encontram um grupo de Burt e pegam uma à força. Colocam dentro do carro e saem dali e voltam direto para casa com o objetivo de fazer um círculo mágico. E lá vamos nós! Lá vamos nós! Essa Jackson tem um fetiche nisso, só pode. Quando eles chegam lá, levam a Burt pra dentro e Jackson liga para Lotus, que já havia acordado. Ela pede para ele trazer o corpo do Bocão para a casa onde estavam. Nisso, Sam olha pela janela e vê a casa totalmente cercada por diversas Burt, lembrando muito um apocalipse zumbi. Dope uma ou enfrente todas. Aqui há outra maneira de derrotar. No filme é dito o que uma Burt sente, todas as outras sentem também. Então poderia usar remédios para fazer uma dormir, e poderia ser que todas dormiriam. Caso não desse certo, por mais que ela tenha esse poder de fazer clones das sombras, ela continua sendo uma menina, de no máximo uns 10 anos, então era só enfrentar com toda a força caso fosse necessário. Mas enfim, né? Vamos continuar. O Lotus chega e vê que a casa está cercada, e por conta disso, ele não consegue entrar, e de dentro do carro seria impossível ele fazer o círculo mágico. O Lotus liga para Jackson e explica a situação, e ele diz que o Boca de Fossa está no porta-malas, e eles têm a ideia de tentar colocar a Burt dentro da boca dele, mesmo com ele morto. Dentro da casa, o Sam percebeu que sua esposa sumiu. Quando ele vai procurar por ela, vê que algumas Burt invadiram e estavam transformando sua esposa em outro clone. Ele consegue impedir antes que elas terminem e ataca algumas outras Burt. A cena vai pra Jackson e mostra ela indo correndo até o carro. Ela pede para o Lotus abrir o porta-malas e ela agarra uma Burt e joga ela na boca do monstro. E outra Burt acaba empurrando ela lá dentro também. Lá dentro, a Jackson consegue ver o parasita. As duas conversam e ela percebe que a Burt é apenas uma garotinha assustada com tudo isso que está acontecendo e diz que o parasita que comanda o que ela faz. A Jackson, ouvindo isso, resolve tentar tirar o parasita e com muito esforço ela acaba conseguindo, só que o parasita vai para dentro da Jackson e com isso todos os clones se transformam na Jackson. Só que por ela ser bem mais forte e resistente que a Burt, o parasita não consegue mais controlá-la, então ela comanda todas as clones até a boca do Talton. E assim, todo mundo volta ao normal. Quando o Sam entra, ele resolve ajudar a Jackson a se livrar do parasita e também conseguir sair de lá de dentro da boca. Então eles são ajudados por Lotus e conseguem sair daquele lugar. Ao saírem da boca, eles comemoram e decidem que o melhor a se fazer é ir tomar café da manhã e depois dormir. Eu simplesmente concordo e assim encerro esse belíssimo filme. Então é isso, o vídeo fica por aqui e deixa aí seu like, seu compartilhamento, sua inscrição, seu sininho também, ativa tudo aí e diga nos comentários aí como que você derrotaria esse filme e dê indicações para os próximos filmes também e como a gente pode melhorar aqui no canal, já que é nosso primeiro vídeo, né? Mas valeu, abraço, gente!